Amém. Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? É pela graça dele mesmo, né, que nós estamos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alma. Nós vamos falar um pouco sobre o que realmente é a alma. Eu estava até pensando em perguntar ao irmão Elias sobre o irmão Pedro, mas ele está ali agora. Tá? O que é assim um pouco difícil, né, de saber o que sobre corpo, alma, espírito, né? Então assim nós vamos pelo menos a gente aproximar um pouquinho a respeito do que é alma, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu tenho várias mensagens, também muita escritura aqui para ler. Deve ter quase umas 20 escrituras aqui para a gente ler, né? Claro que não dá tempo, né? Então, para a gente falar sobre esse assunto. Mas antes, nós vamos ler os pedidos que estão aqui. A irmã Zuluária, nós vamos orar por ela, porque ela levou um tombo e machucou os pés. Então ela está pedindo a oração para Deus curar ela completamente, né, irmão José? Para ela poder vir na igreja, né? Também nós vamos continuar orando pelo irmão Divino. O irmão Divino, o irmão Daniel não está aqui também, né? A irmã está ali, né? Sempre nós estamos orando por ele, irmão Sebastião. Também a irmã Valdirene, ela pede oração. Ela está pedindo oração para que porque a mãe dela estava no CTI, então ela está pedindo para Deus ajudar para aparecer uma vaga para ela ir para um apartamento, para um quarto, tá? E nós vamos orar porque a mãe dela está para sair do CTI e para ir para um quarto. Nós vamos orar também para Deus ajudar, né? Abençoar que logo apareça essa vaga, né? Peça? Tá. Essa peça aqui nós vamos orar no finalzinho do culto nós vamos orar por essa peça aqui. O neto do irmão Zé Neves. Então nós vamos aproveitar, vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler no livro de Ezequiel. Primeiro nós vamos ler em Ezequiel 18, no verso 1 até o verso 4, e depois o verso 20, né, do livro de Ezequiel, falando sobre alma. Está escrito assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vive eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Verso 20 ainda. No verso 20 está escrito assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu creio que nós vamos ler em Romanos também. É só um verso mesmo, Romanos capítulo 6, no verso 23, apenas aqui, nós vamos ler, Romanos 6, verso 23, e está escrito assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
Então vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos neste momento, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Olhe por nós, meu Deus do céu. Tem misericórdia de nossas vidas. Dá-nos a tua graça a cada momento, Senhor, para que o Senhor possa abençoar os teus filhos que estão aqui na face da terra, Senhor. Meu Deus, nós entregamos todo em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de nós nesta hora, Senhor. Meu Deus, através da tua palavra, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, aqui está esses pedidos de oração, Senhor. A irmã Zulária, Pai, a mãe da irmã Valdirene, Senhor, que está precisando de um lugar, Senhor, sair do CTI. Meu Deus, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, Pai, para que o Senhor possa cuidar delas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Deus, nós estamos orando, Senhor, pelo irmão divino que está aqui conosco, o irmão Daniel, Senhor, o irmão Sebastião, Pai, que o Senhor possa ter compaixão de cada um, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, ter compaixão de nossas vidas, Senhor. Pai, ajuda nós neste momento, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem falado, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa peça de roupa, nós vamos orar no final, nós vamos orar por essa peça de roupa. Mas é uma coisa que, como nós vamos falar muito sobre alma, e a gente vê que aqui a alma é uma coisa e o corpo é outra. Deus não está falando nada sobre corpo, Ele está falando sempre sobre a alma. A alma é uma coisa que nós vamos ver que a alma é exatamente como está escrito, que é uma teofania, é um corpo. A alma é um corpo, não é um pensamento como nós pensamos. Às vezes nós lemos também na mensagem e está escrito assim: a alma é a natureza do espírito. Mas aí, por quê? Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 36, no verso 26, Deus disse assim: e porei, e vos darei um espírito, um coração novo. Primeiro um coração, depois um espírito novo. Tá vendo? Tudo isso, nós vamos falar muito sobre espírito aqui. O perigo é isso aqui, a gente se tornar religioso e viver só pelo Espírito. Nós vamos ver aqui que é um perigo, a pessoa pensar que é salvo e viver só pelo Espírito. Então, porei dentro de vós um Espírito novo, está vendo? E depois nos dá o seu Espírito. Agora, quando Ele nos dá o Espírito dele, é para mudar a natureza, sabe? É para mudar a natureza, porque aqui ainda em eu quero ler aqui em Efésios, só para os irmãos verem, que tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Efésios capítulo 2, aqui, a gente vai ver aqui por que Deus disse isso em Ezequiel. E porei dentro de vós o meu Espírito. Porque a mudança da alma, ou a mudança que faz essa mudança é Deus. É verdade. Porque quando nós nascemos, nós vamos começar desde Gênesis. Quando nós nascemos aqui, nós recebemos um espírito inconverso. Esse espírito é de natureza mundana. Ele não é convertido. O que converte ele é o Espírito de Deus. Então, por isso que a natureza do espírito, da alma, quer dizer, a natureza, aquela natureza, quando muda a natureza da alma, ela muda quando Deus entra em ação para mudar essa natureza
do Espírito que nós temos. Todo mundo. Aqui está cheio de escritura aqui para provar isso aqui. Viemos o mundo falando mentira. Chegamos aqui, uma criança nasce, ela já nasce falando mentira. Desde o choro, do primeiro choro dela já é uma coisa ruim. Ela já veio no mundo já numa situação ruim, por isso ela chora. Então, aqui nós vamos encontrar o seguinte. Aqui, não precisa dos irmãos lerem aqui. Eu vou ler, eu mesmo vou abrir aqui. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira como os outros também. Por natureza. Então, quando nós viemos aqui, nós recebemos um espírito. E esse espírito é inconverso, ele não é convertido. A única coisa que converte ele é a palavra de Deus. E mesmo assim, nós vamos entender que somente quem não pecou lá na eternidade é que muda a natureza. Nada mais pode mudar a natureza. Deus só vai mudar a natureza de quem não pecou na alma, porque aqui nós vamos encontrar isso. A alma, ela não, porque às vezes nós pensamos assim, a alma que pecar, essa morrerá, é claro, mas aonde que a alma peca? Aonde que a alma pecou? Antes que o mundo existisse, a alma daqueles que pecaram. Agora, por quê? Porque está tudo relacionado à terra, porque o julgamento vem pela palavra de Deus, todo mundo é julgado pela palavra. Todo mundo é julgado pela palavra. Então, por isso, nós temos que entender de Gênesis para cá. Vamos começar em Gênesis capítulo 2. Eu anotei aqui, talvez eu não leia, 2, do 15 a 17. Quando Deus diz para Adão que ele comesse de toda a árvore que estava no jardim, mas ele disse que ele não podia tocar naquela árvore que estava da árvore da ciência do bem e do mal. Ele não podia tocar nela. Só para os irmãos entenderem como é que Deus faz a coisa. É claro que tudo isso tinha a ver e Deus precisava de tudo isso, porque era tipo. Adão era um tipo. E todos nós, está escrito aqui, está todas as escrituras aqui, todos nós morremos em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Então o primeiro a cair no sentido foi Adão, mas Adão caiu na carne, não na teofania. Adão não caiu lá no passado, mas Adão caiu aqui, porque Deus precisava de trazer todos, tanto quem caiu, quem não caiu, aqui na terra. Agora, pense bem aqui numa coisa que talvez vocês não entenderam ainda. Você recorda? Está aqui uma mensagem aqui, ó. Eva, que farei com esse Jesus chamado Cristo? Eva, a mãe da morte. Eva foi a mãe da morte, porque ela começou, mas pense bem numa coisa dessa. Aquela árvore que estava ali, que ia aparecer, é claro que Deus estava advertindo Adão daquela, mas ela nem existia ainda, porque ela ia ser tirada dele. Era a própria mulher que ia estar lá no Jardim do Éden, que ia ser tirada do corpo dele. Aquela árvore que não podia ser tocada era a própria mulher. Ela se o dia que fosse tocada, ela daria frutos errados. E ela seria exatamente uma árvore. Sabe por quê? Por isso que Adão tomou a Eva, porque ele não ia deixar ela morrer sozinha, ele morreu com ela. Você já pensou que tipo? Jesus não deixou a noiva, todo mundo é cheio de defeito, ele não deixou.
Ele morreu com ela, mas só que ele vivifica ela, porque ele tem poder para isso. Mas Adão não. Adão morreu com Eva, mas só que em Cristo todos são vivificados. Cristo morreu pela noiva toda com defeito, mas só que ele levanta ela. Por isso que ali tudo é tipo. Quer dizer, a árvore era a própria mulher que ia ser tirada ainda de Adão. Ele estava advertindo que haveria uma árvore no meio do jardim que ele não podia tocar, que no dia que ele tocasse nela, ele morria. Vocês notaram qual foi o primeiro pecado que aconteceu? Foi sexo. Foi o sexo. Quando Adão tocou na mulher, ele morreu. E nós morremos por causa daquilo. Porque aquela árvore, Adão nunca poderia tocar. Se a serpente tocasse e ficasse por aquilo só, tudo bem. Mas só que Deus já tinha advertido, não a serpente, mas tinha advertido Adão. Adão não podia tocar naquela árvore. Que no dia que ele tocasse, ele ia morrer. E era exatamente uma parte dele que ia ser tirada dele, sabe? Mas aqui tudo era um tipo, Deus precisava daquilo. Deus precisava daquilo, sabe? Então, por isso nós estamos aqui, irmão, para saber por que a alma que pecar, essa morre. Exatamente que dali, porque aquela linha ali, que viesse ali da serpente, porque quem foi o primeiro esposo de Eva? Você já leu na mensagem? Foi Satanás através da serpente. Foi o primeiro esposo de Eva. Foi ele que viveu com ela primeiro. Mas depois Adão morreu, porque ele não deixaria ela. Ele aceitou ela daquela maneira e morreu com ela. Porque era um tipo de Cristo. Cristo também nunca deixaria a noiva dele, mesmo com defeito. Ele não deixa ela, ele morreu por ela, mas só que ele tem poder para levantar ela novamente. Ele levantou e agora vai levantar a noiva, mesmo com defeito, mesmo cheia de defeito. Mas como é a noiva dele, ela está salva. Ela está salva. Então pense bem por que aconteceu aquilo ali no Jardim do Éden. Tudo estava no programa de Deus. Tudo. Agora, por que havia dois ser? Primeiro, ia trazer aqueles que tinham caído. Eles tinham que vir também. O primeiro era Caim. Então Caim foi o primeiro. Mas através de quem? Não de Adão, mas através da serpente. Porque a serpente era o representante de Satanás na terra. Tá? Então, por isso, ali entre as duas linhas de almas ou de pessoas que já tinha falhado ou que não tinha falhado. Mesmo os que não tinham falhado lá na eternidade, também tinha que vir através de Adão e como cair na carne, mas não no espírito, não na alma. Agora, aquela outra linha tinha caído na alma, lá. E por isso, que fala em Hebreus 6, aqueles que recaíram aqui na terra, porque já tinha caído uma vez. Então em Hebreus 6 fala que aqueles outros recaíram, quer dizer, novamente caíram na carne e perdeu, porque já tinha perdido pela palavra. Então eles ouviram a palavra, não aceitaram, porque eles nunca tinham aceitado lá. Eles já eram perdidos lá, sabe? Às vezes está difícil para vocês entenderem, mas vamos ler aqui um pouquinho, que aí dá para a gente entender mais, um pouco. Então vamos aqui na mensagem, Hebreus. Perguntas e respostas sobre Hebreus, na terceira parte. Aqui eu vou começar no 88, que vocês vão entender mais sobre isso aqui. Ali, os anjos, eu creio que o irmão Silas vai colocar ali, e Deus, e o Espírito que se une com Deus é um Espírito. Isto é correto. Agora, o Espírito de Deus que habita na igreja
é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. Deu para vocês entenderem? Então, quem está na terra que aceita a verdade era aqueles que não rejeitaram a Cristo, mas que rejeitou a mentira do diabo lá na eternidade. Mas quem aceitou a mentira do diabo lá não aceita a verdade aqui de jeito nenhum. Não há mudança, irmão, não há mudança. A alma que pecar, esta morrerá. Não o corpo. Você está vendo que não é o corpo, a alma. Mas por quê? Porque aqui é o lugar de decisão. Não estou falando aqui do púlpito, não. Eu estou falando aqui na terra. É o lugar aonde Deus ou nós decidimos para que lado nós, ou para onde nós vamos. Vamos dizer assim, para que lado nós vamos voltar? Se nós voltamos para lá de onde nós viemos ou se nós descemos. Sabe? Por isso, vamos mais, vocês vão entender melhor. Então diz aqui, que rejeitou a mentira do diabo. Aquele espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Todos. E para fazer isso, teve que ter uma serpente e uma só mulher. A mulher é o mundo, é o campo, é a terra. É a terra onde ia aparecer tudo que não presta. É tanto que quando Adão tocou naquela árvore, naquele momento, aí deu lugar às ambulâncias, os hospitais, a mentira, as doenças, tudo, quando ele tocou naquela árvore. Que se ele tocasse, então aí os problemas iam acontecer. E por isso nós estamos num mundo como esse hoje. Mas graças a Deus nós temos conhecimento e sabemos que isso tinha que acontecer. Agora, o que nós temos que procurar? Evitar de ser um perdido. Nós temos que entender que só aceitando a verdade já prova que nós somos salvos. Se não aceitamos, não tem jeito. Isso aí é uma coisa clara. Então diz aqui, ele teve que vir em carne como esses outros fizeram. Todos eles foram colocados em um jugo de igualdade. E Deus, no princípio, sabia dos espíritos que viriam e que não viriam. Aí está você. Você está vendo aqui? Deus conhece todas as coisas, então Ele programou tudo aqui na terra, de jeito que o único que sabia que aquela mulher estava ali, e que ela estava para aquele propósito, o único que sabia era o diabo. Adão não sabia nada a respeito daquilo, mas o diabo sabia. O diabo sabia que Eva estava ali para aquilo. Ele sabia. E é por isso que ele tentou exatamente da maneira que mostrar ela a verdade primeiro e depois falar, não é assim não. É porque existe outra coisa que você não conhece. Você não conhece o mal. Você não conhece o mal. E o mal era exatamente, estava nela. O mal é que ela, e agora ia reproduzir e trazer uma coisa que só seria morte. Só morte. Então, por isso que Jó falou, Jó 14, o homem nascido de mulher de poucos dias e cheio de inquietação. Por quê? Porque ali foi uma terra. E uma terra que produziu, não a terra que Deus deixou. A terra que Deus tinha colocado diante de Adão ali, só produzia boa semente. Tudo que vinha da terra era bom. Mas agora ali estava uma terra que não podia ser tocada. Aí estava uma mulher ali, quer dizer, uma árvore que não podia ser tocada, que todo fruto dela não presta, não ia prestar. Isso desculpa a minha maneira de expressão. Não ia prestar exatamente por causa disso, porque todo filho que viesse dela morre. Todo filho que vem da mulher tem que morrer, não tem jeito. Sabe? Vem falando mentira, vem tudo por causa disso. Agora,
Através dela veio filhos de Deus e filhos do diabo. Então ela tinha agora que produzir tudo. Por isso está escrito na mensagem: Eva, você tirou a vida do mundo, agora você tem que trazer vida ao mundo. Porque foi ela que tirou a vida do mundo. A vida estava com a verdade. A verdade de Deus era vida para todo mundo. Sabe? Então, aí quando aconteceu isso aí, a morte começou a reinar. Agora, a única maneira de sair da morte é aceitar a verdade. Porque Jesus Cristo é a própria verdade e a própria vida. É a própria vida, então vem dele. Agora, não adianta a gente, por isso que às vezes a gente fala muito, ou a gente cuida muito do corpo. É claro, por um lado você tem que cuidar, você tem que tomar um medicamento, tem isso, mas não demasiadamente você cuidar demais. Ou nessa vida aqui, essa vida aqui é passageira, não é passageira. Agora, a gente tem que cuidar muito mais da alma, porque a alma ela vale 10 mil mundos, uma alma. E esse aqui, você lembra que eu li uma mensagem aqui? Vai 83 centavos. Olha a diferença, uma alma vale 10 mil mundos, o corpo vale 84, 83 centavos. Pense bem a diferença. Agora, qual que nós cuidamos mais? Muito mais do corpo. Você sabe que não posso mentir? Nós não podemos mentir, nós cuidamos muito mais do corpo que da alma. Sabe? Nós cuidamos muito mais, sabe? Tudo, e tudo tudo nosso é reclamar. Você já viu como que a gente reclama? Reclama da vida, reclama de tudo, tudo é reclamar. Pode estar uma vida boa, não precisa melhor. Tem pessoas aí que estão sofrendo, sabe? Sofrendo. É igual eu estava falando com o irmão divino. Eu estava falando com o irmão divino, olha, como uma pessoa, às vezes está na situação que está, mas olha, alegre, satisfeito, sabe? Mas, porque, e Deus ajuda uma pessoa assim, sabe? Se fosse eu, será que eu estaria na posição dele? Será que eu não estaria lamentando e tudo? Não, mas ele não, tranquilo, vem cantar hinos, e isso ajuda ele muito, sabe? Na posição que ele está, ajuda demais, sabe? E por isso, toda vez que ele precisar, ele vai cantar, ele vem, eu dou o direito para ele cantar, porque isso vai ajudar ele, e muito, sabe? Mas eu creio que daqui a uns dias esse mal desaparece dele, e se não desaparecer aqui, irmão divino, daqui um pouco nós vamos desaparecer daqui, vamos para a glória, melhor ainda, é isso que nós precisamos. O importante porque quando sair daqui nós não vamos levar nada daqui, porque aqui nesse mundo, é claro que para Deus, deixa eu continuar lendo aqui para os irmãos verem uma coisa, onde eu anotei, tá? Essa mensagem aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó, perguntas e respostas 88, 270 agora, vamos aqui no 270. Vamos aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui, ó, escute bem aqui, ó. No princípio, Deus, voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de seres de 7 cores. Quantos sabem disso? Deixa eu ler uma outra para ficar mais claro, né? Depois eu volto a ler aqui. Então deixa eu ler a mensagem vida. Vamos ver o que Deus era e o que Ele é hoje, porque Deus também tem uma teofania. Quando Ele veio aqui na terra, tanto que Ele, é claro, e Deus para nos salvar, Ele não podia morrer como espírito, nem na teofania, Ele morreu em carne. Mas Ele, aqui nós encontramos e sabemos disso, que quando Ele foi lá no inferno, Ele foi na teofania. Porque quem estava lá no inferno estava em teofania, está escrito na outra mensagem.
Então ele foi conversar com aqueles que estavam lá em teofania, porque ele não podia ir na carne. Mas o que a carne ficou? A carne ficou na sepultura, esperando ele ir lá para tomar a chave da morte e avisar o diabo, falar assim: ó, eu venci você agora. Eu te venci e agora os meus estão livres. Sabe? Foi lá, tomou a chave dele e voltou. Quando ele voltou, ele ressuscitou aquele corpo. E aquele corpo fazia parte da noiva. Ele não só ressuscitou o corpo dele para ir ficar ali fazendo intercessão, mas ele também colocou o corpo da noiva na posição de rapto. Sabe? Então, vamos aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. 59 da mensagem vida. Então diz aqui, ó: a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. Vamos ver como que era a perfeição? Tem muitas pessoas que olham Gênesis, eu já vi, eu já sentei com um grupo de pastores, eles discutindo isso aqui, com quem que Deus estava conversando, perguntando com quem que Deus estava conversando. Façamos o homem à nossa imagem. Aí tinha uns que falavam assim: eu acho que ele estava conversando com os anjos, ora, mas estava falando sobre imagem, façamos o homem à nossa imagem. É claro que Deus estava conversando consigo mesmo, porque Deus é espírito e ele já tinha criado uma imagem para ele, e a imagem nós conhecemos como Melquisedeque, essa pessoa que andou aqui na terra. Então vamos aqui, ó. Aquele espírito de verdade nessa perfeição. E então da existência do Pai, que é o Logos, que é o Espírito, né? Da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o grande corpo, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. E este é o Logos, a palavra dita, aquelas grandes fontes da vida, e saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Deus falou a palavra e veio a existência. Não só dele, mas de cada filho. Ele falou a palavra e cada filho veio à existência no mesmo material. E você vai notar que esses que caíram aqui estavam no mesmo patamar. Mas eles caíram pela mentira do diabo. Sabe? Por isso que todos vêm em carne. Se fosse diferente, os outros não teriam que vir em carne, mas todos vêm em carne, porque todos teriam que vir aqui na terra. Vocês notaram como que falou aqui? E então aquela teofania se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Aqui embaixo diz assim: essa é a maneira que seguimos diretamente voltando ao princípio original de Deus. Ali nascemos novamente, não da carne, nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito, a mudança de natureza. Notou? Nascemos de novo. Por isso que o nascer de novo significa assim, receber a vida de Deus. Amém. É o que Nicodemos não entendeu. Nicodemos achou que tinha que entrar no ventre da mãe de novo, sabe? Mas o nascer de novo significa aceitar a vida de Deus. Então a pessoa nasce de novo, não da carne, nem do sangue, mas do Espírito. E aí vem a mudança da natureza. Se nós nascemos em pecado, formado em iniquidade, e recebemos um espírito em conversa, então Deus converte aquele espírito, então aquela alma é convertida. Aquela alma é convertida por Deus, pelo Espírito de Deus. Então aquela alma agora já não vai, já reconhece a sua posição. Ela toma uma posição como ela tomou com Cristo lá, ela toma uma posição por Cristo aqui na terra. Amém. E Cristo é a verdade. Amém. Ela toma uma posição pela verdade. Tudo que é verdade, um amém, um glória a Deus, um aleluia. Sabe? Pela verdade. Por quê?
que ela toma a posição que ela já tinha lá. Ela toma a posição aqui na terra. Ela reconhece de onde ela veio e de onde ela está. Ela está, toda alma, todos filhos de Deus, eles não estão aqui no sentido, porque aqui Deus está trabalhando na carne e nós temos que aceitar Deus aqui enquanto nós estamos aqui, porque a nossa teofania já está lá. Se este tabernáculo, se Deus fizer, temos um não feito por mãos eterno no céu. Essa é a teofania, mas está lá, na sexta dimensão. Por isso, quando William Branham foi levado na sexta dimensão, ele disse: eu vi todos vocês lá. Você está vendo como que é? E Deus permitiu que ele fosse lá, sair da terceira dimensão, como está escrito numa mensagem. Da terceira dimensão ele saiu, porque é matéria, nós estamos em matéria. Ele saiu da terceira dimensão e foi lá na sexta dimensão. E lá, ele viu ele lá. Também, é claro, quando estava ele, não foi na carne, que a carne dele ficou deitada na cama. Você viu que a carne não vai lá. É totalmente diferente. Tem, eu creio que aqui mesmo, ou na frente aqui, vai falar que a teofania não tem a visão, não tem essa coisa que nós temos. Ela não escuta a nossa conversa. Lá é totalmente diferente. Está aqui escrito aqui, no parágrafo 273. A teofania é como se fosse, às vezes a pessoa lê e pensa que ela é surda. Não, lá, a maneira lá é totalmente, milhares de vezes maior do que aqui. Tudo é muito além do que nós temos aqui. Tudo lá, sabe? Por isso que lá ele conversou com as pessoas, ele abraçou com as pessoas, porque ele é um corpo, lá não é uma visão, não, lá é pessoas, são pessoas eternas, que foi criado naquele tempo, na eternidade. E uma parte daquele grupo caiu, mas aqui vai provar, eu não li, mas está mais atrás aqui, que eles, quando chegam aqui, são religiosos, eles querem adorar, porque eles adoravam lá. Eles querem adorar. Caim não foi um dos maiores adoradores? Foi. Mas por quê? Porque ele adorava lá. Só que ele caiu lá. Por que ele não tinha revelação? Por causa da queda dele lá. E por que Abel tinha? Porque Abel não tinha caído lá. E você viu que os dois estavam vindo na mesma terra? Mesmo que fosse uma terra caída, uma terra que não ia produzir bons frutos, mas vieram da mesma terra, vieram do mesmo ventre. Mas um tinha revelação e outro não tinha. Mas todos os dois adoravam, porque eles eram adoradores lá. Vocês querem ver? Eu posso ler aqui para os irmãos aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui e ler para os irmãos aqui. Eu creio que eu vou encontrar, eu não anotei não, mas eu creio que eu vou encontrar aqui. Vê, ó, como que eles eram adoradores lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui, 84 para frente. Ó, eles são... Primeiro eu estava falando aqui sobre Miguel e o Satanás que lutou lá, e então desceram todo mundo para cá, né? No caso. E eles são filhos de Deus. Cada homem que é nascido nessa terra é um filho de Deus. Está vendo? Não importa se ele é um pecador ou o que ele seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus, para louvores de Deus. Ele foi criado naquela maneira, mas Deus no princípio sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pôde predestinar, ou não predestinar, mas através da presciência ele pôde dizer quem seria salvo e quem não seria salvo, pois ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. Agora vamos no 85. E aqueles espíritos que vieram do trono de Deus e permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões e eras bilhões
e eras do tempo antes do mundo alguma vez começar na presença de Deus, acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? Entendeu agora? Eles sabem como adorar, porque eles adoravam lá. Só que caiu através da mentira do diabo. E é por isso que eles não aceitam a redenção, eles não aceitam a verdade, porque o que redime a pessoa é a verdade do dia, não é a verdade de ontem, não. A verdade de ontem foi para um grupo que já passou. Hoje existe uma verdade que redime a pessoa. E quem caiu lá, não aceita. Sabe? Então, por isso, irmão, eu estava até conversando com minha esposa, falando assim, ó, gente, ó, aquela escritura de Mateus 25 ali, sobre as 10 virgens, quantos hinos existe, e é uma verdade, e hinos bonitos sendo cantados com aquela escritura, mas só pega a letra, mas não é a letra, você tem que entender a hora que a escritura está cumprindo. É verdade. Porque a letra mata, o espírito é que vivifica. Aí vocês veem por que o espírito é que vivifica. Porque o espírito que está na mensagem do dia, o eleito aceita. É isso. Tá? Então, vamos aqui. Você, a respeito de... É claro que eles conhecem a respeito de adoração. Eles desceram eles descem e entram nos homens, e eles adoram a Deus, absolutamente, eles adoram a Deus, e eles têm o conhecimento de Deus, e eles são espertos, perspicazes, sempre educados, mas Deus os rejeitou desde o princípio. Agora eu creio que vocês entenderam, né? Deus os rejeitou desde o princípio. Mas eles são educados, conhecem, adoram, tudo, né? Então vamos aqui, eu lembrei de uma, deixa eu ver se eu vou lembrar de novo aqui uma coisa, vamos aqui uma coisa, só para você, como nós estamos falando assim, e que acontece dessa maneira, então deixa eu pegar essa mensagem aqui, só para vocês verem como que a pessoa, ele pode receber o Espírito Santo no Espírito sem ser convertido. E ele fazer milagres, ele faz isso. Por isso Jesus falou assim, muitos me dirão naquele dia, eu não preguei em teu nome, eu não fiz várias maravilhas em teu nome, eu nunca vos conheci. Mas aqui, ó, vamos aqui. Eventos modernos, só para os irmãos entenderem, depois nós vamos continuar lendo ali. 66. Notem, nós encontramos pessoas hoje, há muitas pessoas que não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Ó, eu vou lhes dar uma que vai impressioná-lo. O batismo do Espírito Santo não significa que você está entrando, não mesmo. Entrando nisso, não tem nada a ver com sua alma. Viu o quê? Quer dizer, a pessoa pode pular, gritar no Espírito, mas não no Espírito Santo, mas no Espírito que ele tem. Está vendo? Aqui. Não tem nada a ver com a sua alma. Isso é um batismo, vê? Aqui está a alma, aqui, interior aqui, que tem que vir de Deus. Tá? Mas então no exterior você tem os 5 sentidos, 5 entradas para você conectar o seu lar terrestre. Todo mundo sabe que o que os animais têm, visão, paladar, tato, isso aí, né? Até animal tem. No interior você tem um espírito e ali você tem 5 saídas. Consciência, aqui eu anotei tudo, porque aqui ele não fala, mas eu anotei tudo.
Imaginação, consciência, memória, raciocínio, afeição são como os atributos. Está vendo? Então aqui, então vamos aqui. Deixa eu voltar onde eu estava lendo aqui. 5 entradas para conectar o seu lar. Você tem um espírito ali e você tem 5 saídas, sua consciência, o amor e assim por diante, 5 saídas daquele espírito. Lembre-se, naquele espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda está perdido. É a alma que vive, essa foi ordenada por Deus. Alma. Por isso que a alma é a natureza do Espírito. Quando todos nós viemos aqui no mundo nessa situação, quando é um eleito que está lá, Deus muda a natureza dele aqui, porque ele já é um verdadeiro adorador lá, então ele aqui também continua sendo um adorador verdadeiro. Continua, porque aí não pode mudar. Isso aqui é uma coisa que não tem jeito, irmão. É igual você plantar um abacate e esperar que ela dê manga. Não vai dar abacate. É verdade. Não tem jeito, sabe? Porque o que você planta, você colhe. O que planta, colhe, sabe? Você pode orar 40 dias e 40 noites, vou plantar um abacate, eu quero que ela dê manga. Não vai dar, ela vai dar abacate. É a mesma coisa. Se eu ou você não rejeitou Deus lá, eu vou rejeitar aqui. Não tem jeito, não tem. Eu posso ter um pregador aqui, mas se eu rejeitei lá, eu rejeito aqui, não tem jeito. Não há mudança de jeito nenhum. Quem ficou com Deus lá, fica com Deus aqui. Quem rejeitou Deus lá, rejeita Deus aqui. Não tem jeito, sabe? Então é por isso que a coisa só está apertando. Você está apertando. Às vezes eu converso muito com minha esposa, explico para ela algumas coisas, como a mensagem é revelada. Como você lê o 7º selo, você nota que ali quando o William Branham estava para terminar o 7º selo, ele diz: vocês notaram o selo? Ele diz: viu? Mas o 7º selo, aí a gente pensa assim, mas o 7º selo está revelando a noiva. Não, o 7º selo está sendo revelado para a noiva. Para a noiva, não é que está revelando a noiva, está sendo revelado para a noiva. Quando ele termina, está perto de terminar, ele diz: vocês notaram o selo? Aí o que era o selo? Os 144 mil. E ele disse: e essa grande multidão que está em Apocalipse 7, é uma grande multidão que sai da grande tribulação, que é a virginécia. Mas ele disse: não é a noiva, porque ela já subiu. Aí que está o segredo, está vendo? Porque ela sobe ouvindo a verdade. Ela está ouvindo a verdade e vai embora. Mas ela está recebendo toda a revelação que está na Bíblia. Sabe? Porque tem pessoas que é o selo assim. Irmão, nós estamos ouvindo Deus falar, Deus revelar. É isso, porque nós não estamos vivendo, não existe. Você vai notar que são 4 poderes de Deus e são 4 do diabo. É o boi, o leão, o boi, o homem e a águia. O do diabo são os 4 cavalos. Então nós estamos vivendo no 4º selo. Então o 7º selo é uma revelação que a noiva está tendo. E quando é revelado, você lê direitinho e está revelando, aí só nesse selo também. Nos demais você não vê isso, mas só no 7º selo. A noiva já subiu e esse grupo que está sendo revelado em Apocalipse 7 é aqueles que vão passar pela grande tribulação. São um número tremendo de pessoas que saem da grande tribulação. Está vendo? É uma revelação, irmão. Por isso que a gente tem que entender, que eu estava até falando com minha esposa, sabe quem vai sofrer na grande tribulação? São as pessoas que creram na mensagem. Não é os denominacionais, não, porque você lembra que nós lemos tanto sobre Apocalipse 3:11, que
as igrejas recebem o Espírito para combater contra quem entende da verdade? Todas elas vão receber um Espírito para ir contra quem está crendo. Então, não é um pano que o profeta diz? As 10 é um pano limpo, puro. Aí ele disse, mas a mulher pega e corta um vestido, é a mesma coisa. Deus tira um pedaço desse pano limpo, que é a noiva dele, e deixa o outro. Ele disse, o que fica é tão santo quanto o que subiu. Deus, é verdade. Só que o outro passa pela grande tribulação, por isso que é um número tremendo de pessoas que saem da grande tribulação. Mas o eleito, por isso que o rapto, qualquer hora dessa, finda. É verdade. Porque a noiva está aqui só recebendo revelação. Sabe? Ela está aqui recebendo revelação. Tudo que é revelação ela recebe. Sabe? Mas ela já é eleita para subir. Mas ela está ouvindo a verdade. E através do ouvir, ela também, a maneira de viver aqui, deixa eu ler aqui para você ver, a maneira de viver aqui, ela é um testemunho. Não é que vai falar diretamente aqui, mas só para os irmãos entenderem algo aqui. Ó. Na mensagem, o Éden de Satanás, escute bem aqui, ó, 66, só para vocês verem uma coisa aqui. Ó. Alguém disse assim, ouvi o irmão Neville dizer nessa manhã, alguém pode ter lhes perguntado por que eu não pregava sobre o Espírito Santo? Perguntando por que o profeta não pregava sobre o Espírito Santo. Porque eu não fazia isto. Aqui está. O Espírito Santo é a ação em você. Amém. Viu? O Espírito Santo não é pregar o Espírito Santo que eu vou receber, não. É a própria ação em mim, é que prova se tem ou não. Vamos aqui para você dizer uma coisa? Então diz, porque eu não pregava, aqui está, o Espírito Santo é a ação em você, é uma vida, não uma emoção, não algum tipo de evidência carnal, mas é a pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida em seu coração para vivificar cada palavra desta era. Viu o que é o Espírito Santo? Algo na própria pessoa, é o próprio Jesus na pessoa que é a palavra, para vivificar a palavra dessa era. Tá? Correto? Observe, o Espírito Santo em ação, não tanto em demonstração, mas em ação. O que ele faz de acordo com a palavra? Observe agora, o Espírito Santo da Santa Palavra de Deus tinha um homem e uma mulher nus e não sabiam quão linda a vida da palavra, a semente e a palavra. Aqueles dois, tanto Adão quanto Eva, ali, nus e velado, não sabia que estava nu. Mas quando Satanás descobriu, e que por isso que Deus falou, Adão, você não vai tocar, que essa árvore, ela é desejável, ela dá desejo e tudo. Quando fez, pronto, aí descobriu que estava nu, porque era uma árvore de desejo. Vocês notaram como começou pelo sexo e está terminando pelo sexo? Mesma coisa, porque começou, o primeiro pecado foi isso. Adão caiu nisso. Está escrito assim, não todo mundo vai cair como Adão, a transgressão de Adão, mas todo mundo cai, todo mundo pecou em Adão, por causa dessa transgressão, sabe? E hoje está aí a situação está tão ruim. E outra coisa, gente, se eu pudesse ler tudo aqui, gente, olha, se vocês têm, por isso assim, uma mulher não corta o cabelo. Você sabe que se a mulher corta o cabelo, ela... tem até uma mensagem que diz assim, uma semente de Deus não faz isso. Não faz, sabe? É exatamente por causa disso. Porque se fez, está desobedecendo a palavra do dia. E não pode desobedecer a palavra do dia.
tá? Não pode, tem que continuar crendo. Então, Deus disse à mulher: há uma árvore no meio do jardim, e no meio do jardim está essa árvore. Não toqueis nela, pois no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. E eles estavam santamente velados dela, não sabiam nada sobre ela, não se atreviam a tocá-la. Está vendo? A árvore que estava lá. Adão não sabia nada a respeito. Mas como ela era a árvore do conhecimento, e Satanás já conhecia, então abriu os olhos dela para abrir os olhos de Adão. Para Adão cair. E quando Adão caiu, nós caímos. Mas só que o eleito cai na carne, caiu na carne, não no espírito. Aqueles que vieram pela outra linha da serpente, caiu na alma. Eles caíram na alma, mas o eleito aqui não, o eleito aqui nesse sentido aqui não. Então vamos aqui continuar com essa mensagem, perguntas e respostas. Só para vocês entenderem mais aqui, ó. Que diz assim, 271. Agora, quando ele, o Logos, saiu de Deus, que era Deus vindo dessa única grande fonte a um corpo na forma de um homem, isso fez o Logos que nós chamamos de teofania. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Está vendo? Um homem. É claro, irmãos, nessas mesmas mensagens diz assim, quando Deus criou um homem, Ele criou uma mulher. Lá. Existem casais. Lá do outro lado existem casais. Na criação original é um homem e uma mulher. Todos estão assim, um homem e uma mulher. Tá? Por isso que quando Adão caiu aqui na carne, a Eva que estava aqui, aquela lá não caiu. Porque ela caiu em Gênesis 3. E você vai olhar lá em Gênesis 5, aquela mulher que é a companheira de Adão não caiu. Em Gênesis 5 ela não caiu. Só caiu a que estava aqui na terra. Porque a de lá nunca ganhou filho, mas a daqui ganhou exatamente por causa do plano de Deus. E fez com que todas ganhassem. É claro, agora a mulher tomou uma posição para trazer todas as sementes que estavam lá na eternidade. Por isso que tem 6.000 anos. Tudo que existia na eternidade, a mulher agora tem que dar conta de trazer eles aqui na terra para o teste. Vocês estão entendendo? Tem que vir e é através da mulher. Então, agora, se você toma, é quando você olha está olhando para aquilo era um homem. Agora, eu vou começar cá embaixo, assim, porque repete muito. Aqui, quando Deus fez o homem à sua imagem, em sua semelhança, Gênesis, aí ele fala, Gênesis 1, 28, eu creio que ali não havia ninguém para lavrar a terra, e Deus, o homem, macho e fêmea, é isso correto? Ninguém para lavrar a terra, mas já tinha criado macho e fêmea, que era a imagem dele. Aqueles não trabalhavam, nem precisava trabalhar, não precisava, porque aquela era teofania, Deus criou o homem teofânico, mas quando chegou em Gênesis 2, ele colocou o homem na carne, né? E então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal, isso é o seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o sol, pudesse tocar, aí, olha aqui, a teofania não toca, ela não vê, prova, cheira, ouve, esse sentido que nós temos, ela não tem esses aqui, mas lá o sentido é muito maior. Tem outra mensagem que diz, é muito maior o sentido lá. Tem todos os sentidos, mas muito diferente dos que nós temos aqui. Esse sentido aqui é para aqui, só para aqui, para a terra, tá? Então, aquela teofania não toca, ela não vê, prova, cheira, esse sentido que temos. Então, Deus colocou o homem ali embaixo a fim de que ele pudesse tocar, tá vendo? Então, aqui, não vou ler mais,
aqui é exatamente o quadro que nós temos. O quadro que nós temos é esse: que a mulher tinha que sair do homem. Então, por isso que Eva foi tirada de Adão, porque a noiva de Cristo tinha que sair do corpo de Cristo. Então, a noiva sai do corpo de Cristo. A noiva que vai ressuscitar sai do corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, a noiva estava no corpo dele. Então, aquele grupo que estava no corpo dele, todo mundo vai ressuscitar. Eu creio. Para ser a noiva dele. Agora, os demais não vão ressuscitar para o milênio, porque os demais é para morar na terra. Esse grande grupo que nós falamos aqui, eles não vão ressuscitar, porque eles vão ressuscitar depois do milênio, para morar quando vier o novo céu e a nova terra. Mas a noiva não, ela vai ressuscitar no final agora, para ir para as bodas e depois descer para o milênio. Porque o milênio é só a noiva e os 144 mil, só. Não haverá mais ninguém aqui na terra, só eles. Não tem mais ninguém. Tudo que existe na carne humana e tudo que existe, mesmo salvo, não pode ressuscitar durante o milênio. É verdade. Não pode, porque não há terra para eles, não há lugar para eles morar. A terra só vai ser renovada depois do milênio. Só depois do milênio. A terra vai ser renovada pelo próprio Deus. O fogo de Deus vai renovar a terra, porque para não ficar nenhum germe, nada, nenhum espírito, tudo que é espírito vai ser destruído. A terra vai voltar a ser tão original que nunca mais nascerá um espinho nela. Oh Deus, poderoso. Nunca mais terá qualquer bicho que faz dano, nada. Tudo vai ser paz. Tanto quem vai morar fora da terra, quem mora na cidade. É tanto que os portões da cidade ficam abertos para os reis da terra entrar a hora que quiser dentro. Oh Deus, poderoso. E foi chamado os que moram fora da terra como reis. Os reis da terra vão entrar nos portões a hora que quiser. Todo mundo é igual. Tanto quem mora dentro da cidade, quem mora fora. Todo mundo é igual. Não há diferença. Não há diferença nenhuma, tá? Então, deixa eu, porque eu anotei aqui, deixa eu ler algo aqui para a gente entender mais ainda sobre a teofania. Vamos aqui. Hebreus, a mensagem de Hebreus, capítulo 5 e 6. Eu quero ler só aqui no 57. Vocês vão notar aqui como é que, para salvar a nós, a própria teofania de Deus teve que vir aqui na terra. A própria, é claro. Ele veio, se fez carne e habitou entre nós, para poder liberar o Espírito dele para me ajudar e ajudar você. O Espírito de Deus só podia ser liberado se a teofania dele viesse e fizesse um homem aqui. É claro que a teofania não se tornou um homem, porque a teofania não, Melquisedeque, desde o passado que ele viveu aqui, mas ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo para morrer. E quando ele morreu, ele liberou a vida daquela pessoa chamada teofania ou Melquisedeque. A vida foi liberada para todo filho dele. Vamos aqui que vocês vão entender. E então, 57. Então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, ele não teve princípio, ele não tem fim. E quando nós, através daquela teofania, fomos feitos à imagem de Deus, antes do mundo ser feito, quando aquela teofania foi feita carne e habitou no nosso meio, então, através da sua morte, nós mesmo recebemos o seu Espírito e não temos fim. Vida eterna. Está vendo aqui? Então, aí, para continuar, porque aqueles que não pecaram, se o próprio Deus não viesse aqui e morresse, também ia ser extinto.
Está escrito na mensagem, o sexto selo. Se Deus não viesse e pagasse o preço aqui, o mundo voltaria a átomos e a molécula e não existia nada. Tudo ia acabar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, o que Ele fez? Ele desceu e se fez carne e habitou entre nós. Quando Ele se fez carne e habitou entre nós, então através dessa morte ali, Ele liberou a vida dele, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para nunca mais morrer, para que a nossa teofania não tenha mais fim, porque senão ia ser extinto, ele ia ter que acabar com tudo que ele tinha criado. Tá? Mas como o plano de Deus, Deus sabe, para ele derrotar o diabo, ele tinha que fazer isso. Porque lá ele teve que expulsar ele, porque chegou aqui, ele teve que fazer isso para poder pegar ele. Ele fez um mundo perfeito. Você sabe que Deus fez um mundo perfeito, colocou Adão e ele sabia que Satanás ia tomar conta dele. Ele sabia. Ele sabia que ele ia, mas ele precisava que ele fizesse alguma coisa. Aí ele foi, Satanás pensou numa coisa. Gênesis capítulo 1. Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ele já pensou assim, ó, então é isso aí, eu faço primeiro. E Deus queria. Aí ele pôs uma mulher que ele conhecia, que sabia que ela estava lá para aquele propósito. Tinha uma serpente que Deus tinha feito ali também, que podia fazer, porque Satanás mesmo é espírito, já não podia. Mas tinha uma serpente que era um homem. O sangue dele dava certinho com o ser humano. Pensou, se eu entro nele e eu faço, antes que ele faz, eu faço primeiro. Eu vou começar a povoar a terra, e Deus queria era isso. Pegou ele de cheio. Ele queria que ele fizesse isso. Faz isso, que aí os seus você vai representar eles aqui na carne, e os meus são representados através de Adão, e quando chegar no final, eu venho cá e pago o preço por eles. E de maneira que o diabo não ia conseguir. Porque, igual o profeta fala, no Velho Testamento foi Satanás através dos reis e Deus através dos profetas. E Satanás, toda vez que vinha um, ele fazia ele falhar. Até que chegou um dia que ele pensou assim, agora vamos ver. Agora, duas coisas. Uma coisa nós temos que fazer. Se você fizer o que eu faço, aí nós vamos continuar. Se você puder criar um ser no ventre de uma mulher, virgem, aí nós vamos continuar. E Deus pegou ele nisso aí. Porque ele não é criador, Deus é criador. Amém. Deus criou um ser, e aquele ser pôde derrotar o diabo. Você viu? Deus deu 6.000 anos para Satanás trabalhar. Hoje ele montou um jardim do Éden para ele, um Éden para ele, né? Um Éden de ciência e tudo mais, mas só dá problema, só problema. Tudo que eles fazem é só olhar para cima e falar assim, só falta agora nem 2 minutos, nem 1 minuto mais para meia-noite, para ser destruído. Para a destruição. Mas por que não acontece a destruição? Porque Deus não levou o seu povo ainda. É verdade. Quando Ele levar, aí já não tem mais nada. Mas nós estamos vendo aí, irmão, olha, eu creio que o rápido está tão perto. Olha para você ver a destruição, principalmente através de chuva. É verdade. Todo dia uma destruição. E o mundo está encurtando. Agora, isso aí é para nós. Você sabe que isso aí é um aviso para nós, né? É verdade. Quando a gente vê esses sinais, o que é que nós temos que fazer? Olhar para cima. Porque a nossa redenção está próxima. Porque olhar para onde? Olhar para onde? Aqui na terra. Todo lugar está pior, praticamente pior do que aqui. Só tem um lugar melhor. Esse lugar melhor depende da obediência à mensagem da hora. Para ir para esse lugar melhor, porque nós podemos pegar um avião e ir para um país. Só que para esse lugar não existe avião, não existe astronauta. Só existe um astronauta que você não vê.
que é um poder que está aqui na terra. Esse poder é Jesus na terra. Esse é o astronauta que nos leva e passa por qualquer coisa, mas só que ninguém vê, mas tem que estar obedecendo, porque existe a palavra dele aqui, ó. A palavra dele está aqui, ó. Nós temos que obedecer essa palavra, e através dessa obediência, é claro, né, nós vamos chegar lá do outro lado. Deixa eu ler só mais uma mensagem aqui, deixa eu ler mais uma aqui. Hebreus também, mas esse aqui é Hebreus 2, ou aqui dentro está Hebreus capítulo 2, terceira parte. Eu quero ler aqui, ele falando de novo aqui. Agora, o Logos que saiu de Deus, 278, o qual era o Logos, tudo isso começou a formar em forma de um corpo. E esta forma de corpo foi chamada no ensinamento escolar de Logos, o Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma melhor palavra para isto, que chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano, que aí vai explicar depois, tá? Que é glorificado, não exatamente como carne e sangue, como isto seria em seu estado glorificado, porque no estado glorificado é carne e sangue, tá? Você sabe o que é. Você sabe que nós vamos voltar a ser humano como estamos, mas sem pecado, para comer e beber. Na teofania ninguém come nem bebe, mas vai voltar aqui como Adão e Eva morava aqui sem pecado. É claro que Adão e Eva, você sabe que Adão e Eva, o corpo deles estava na condição de dar luz filho. Agora, o corpo da noiva que vai morar, que é humano, não tem condição de dar luz filho, tá? É outra coisa. Mas é da forma de um corpo humano que não come nem bebe, quer dizer, a teofania, né? Mas é um corpo que está esperando por nós, logo que deixarmos este. Agora, ali, nós entramos naquele corpo, e este é o tipo de corpo que Deus estava. Pois ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quer dizer, ele estava no mesmo corpo da teofania. Agora aqui embaixo, vamos aqui. Eu vou só ler aqui embaixo, só para os irmãos verem uma coisa. Mas, no finalzinho, mas a teofania, mas a diferença entre um animal e o homem, Deus colocou uma alma no homem e ele não colocou no animal, porque a alma que está no homem é aquela teofania. Está vendo aqui? Por isso que a alma que pecar, essa morrerá. Não tem nada a ver com o corpo. O corpo é uma coisa, mas a alma, não que ela peca aqui, mas ela vai escolher e saber aonde ela está. Porque a escolha é que, quando a pessoa rejeita a palavra, então ele já é um perdido. Quando a pessoa aceita a verdade, ele já é um salvo. Sabe? Não é que a teofania está aqui na terra, não. Está em dois lugares. Sexta dimensão e os outros na quinta dimensão. Na quinta dimensão é que está as outras. Então, por isso que quando o profeta viu naquele shopping, aquelas mulheres subindo a escada, e ele tinha visto aquilo 40 anos antes. Aí ele estava lá esperando a esposa dele, estava comprando uns negócios no shopping, aí veio a visão de novo, porque ele viu umas mulheres subindo. E ele escutou o barulho daquelas mulheres conversando, que era o mesmo barulho daquelas que estavam lá com o rosto pintado e tudo. Eram as mesmas mulheres que estavam lá, agora estavam andando em carne humana aqui, subindo a escada do shopping. Está vendo? Porque é um retrato. O que elas... ele diz que lá no inferno, é tanto que ele comparou aquele lugar com um choque de 2.500 volts. Seria muito melhor levar um choque de 2.500 volts do que ficar num lugar daquele. Porque é só lamento, é só problema, é igual aqui, o mundo está assim, é só lamento, é só problema, quer dizer, é um retrato do que está lá. Então por que nós não devemos lamentar?
Então nós devemos glorificar a Deus, não lamentar. Porque os lamentos que está lá, é os lamentos aqui. Ninguém concorda com nada, ninguém acha nada bom, tudo está ruim. Mas para o cristão não pode ser assim. Se nós estamos aqui para ser testemunho de Deus, como vai estar ruim? Se nós temos Deus conosco. Deus está aqui. Então, nós não podemos ser igual ao mundo. O mundo está lamentando, falando, e reclama. Não vamos reclamar, não. Vamos ser um Jó. Ou então aquela mulher com um filho morto. Como é que vai? Está tudo bem. Está tudo bem, porque eu vou encontrar com o profeta e vai resolver o problema. Está tudo bem. É a mesma coisa aqui, está tudo bem. Nós temos uma mensagem de um profeta. Está tudo bem. Irmãos, deixa eu ler mais algo aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. A mensagem liderança. 162. A escolha de sua conduta, você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou contra Deus. E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no seu interior. Está vendo aqui? Está provando, né? Aqui. Veio, o cardo não... nós, exatamente o que... deixa eu ver. O cardo, nós meramente pensamos, eu obtive o batismo do Espírito Santo e estou indo para o céu. Aquilo não significa nada que você está indo para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia diz que sim. Exatamente isto. Olha aqui, você é uma pessoa exterior, você tem 5 entradas, de novo, no corpo, né? Aí diz, Deus te deu 5 sentidos, mas para comunicar com Ele, com o seu lar terreno, não para comunicar com Ele, mas o seu lar terreno, visão, paladar, tato, olfato e audição. Então você tem um espírito no interior daquilo que tem 5 saídas, consciência, amor e assim por diante. 5 saídas com os quais você comunica com o espírito do mundo, porém com seu espírito, não com Deus. Esse espírito em conversa vai comunicar com o espírito do mundo, o espírito em conversa, tá? Seu ser físico comunica com o físico, seu espírito comunica com o espírito, porém dentro daquilo você tem uma alma, e aquela alma é o gene que vem de Deus. Explicou tudo, tá vendo? Então a alma é que obedece, porque a alma é a natureza do espírito que está vivendo em mim, ou sendo desobediente ou obediente. Se eu sou obediente, então Deus mudou a natureza dela. Se eu sou desobediente, é porque eu nunca fui convertido. Nunca fui convertido. Então, aqui, está provando aqui, sabe? Mas vamos mais aqui. Eu creio que nós devemos sair daqui bem ainda falta 10 minutos, eu creio que com esses 10 minutos eu posso ler essa parte toda aqui, ó. A mensagem não sabeis. Escute bem aqui, que está falando relacionado a isso mesmo. Deixa eu procurar aqui, ó. Eu vou começar 106 dessa mensagem aqui. Agora, que a igreja, que seu propósito inteiro é a igreja, Deus, né? O propósito dele é a igreja dele, né? Agora, como entramos nessa igreja? Por um Espírito, todos somos batizados dentro do corpo. A igreja, o corpo de Cristo, não pode falhar. Agora, aqui está o que sucede. Agora, olha aqui este retrato figurativo. Agora, este homem, por fora, é de carne. Isto é o que vemos e olhamos. E tem 5 entradas. Eu vou adiantar aqui, então. Vamos começar aqui.
No 108. Agora, dentro desse está um espírito, que você se converte quando você nasce aqui. E o sopro de vida é dado a ele. E esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus, porém foi dado, permitido por Deus. Não pela vontade perfeita. Mas Deus permitiu que todo mundo tivesse esse espírito, para ele mesmo converter ou não converter. Agora me entendem? Porque todo menino que nasce no mundo é nascido em pecado e formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentira, é verdade? Assim essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Agora tem 5 entradas, essas 5 entradas eu não sei se posso dizê-las corretamente. Agora, primeiro, nós já falamos tanto, né? Eu sei que é pensamento, consciência, amor, eleição, ele continua falando de novo aqui, arrazoamento, as 5 entradas ao Espírito. Você não pode pensar com seu corpo. Se a pessoa, por exemplo, tem pessoa que pensa assim, eu deitei, é o corpo que está sonhando. Não, é o espírito. O corpo não faz nada, o corpo é igual um animal. Só come e bebe. Tá? O de fora, só come e bebe. Então diz, tem que pensar, você não, com seu corpo, tem que pensar com seu espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo, não tem. Assim sendo, tem que pensar com seu espírito, tem que raciocinar, não pode você raciocinar com seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente ou cheira. A razão é o que a gente pode fazer em sua mente. Se você está dormindo, está sem sentido. Seu corpo está ali morto, porém seu espírito todavia pode raciocinar. Os 5 sentidos que controlam esse homem por dentro. Agora, ao último homem é a alma. Há um só sentido que controla isso. Isso é o livre agente moral. Livre-arbítrio, escolher ou rejeitar. Isso é a alma. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora, não esqueçam isso, agora e verá o qual é a evidência inicial do Espírito Santo. Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre esse Espírito e ainda está perdido e tão possuído pelo diabo como pode estar com esse Espírito. Oh Deus, tem misericórdia de mim, aumenta minha fé. Vocês estão vendo aqui? É coisa difícil de entender, não é? Mas por um lado não é. Por isso que sempre a gente fala, revelação é a principal coisa. Se você tiver revelação da verdade hoje, do que Deus está fazendo, você é um salvo. É verdade. Porque essas evidências aqui, ó, é um perigo, porque nós mesmos, dá para saber se nós somos alguma coisa ou não. É verdade. Por causa da verdade. Se você rejeita a verdade, irmão, eu vou falar diretamente, se você rejeita a mensagem da hora, você não é salvo. Você pode aceitar a Bíblia toda, ler toda, como muitas pessoas fazem, e tudo é verdade, mas se você rejeitar a mensagem da hora, você não é salvo. Isso, se não crê que Deus enviou um profeta, que esse profeta foi a boca de Deus na terra, você não é salvo. E saber que essa mensagem está aqui, ela está falando comigo, com você, e ela é a pura verdade. Se não crê, pode esquecer. Eu creio, Senhor Jesus. Vai sofrer no juízo de Deus muito, porque ao rejeitar, porque nós nessa era, não existe uma era que tem tanta verdade revelada como essa. Tudo que era do passado foi revelado hoje. Nós conhecemos toda a Bíblia, nós conhecemos toda a palavra, porque foi revelado a nós. Agora, pense bem numa rejeição dessa. Pense bem em rejeitar essa mensagem. Não adianta. Não adianta, porque não é nós, é Deus que nos leva, é Deus que nos tira da terra. Mas como, se eu rejeitar Deus, como que eu vou sair da terra? É verdade.
Irmão, é isso que nós temos que fazer, como eu estava falando. Nós preocupamos demais. Às vezes não vem na igreja, mas qualquer coisinha, eu não vou ir na igreja não, porque tem uma desculpinha, né? Sempre tem uma desculpa. E o diabo gosta de colocar coisa na mente. O diabo, ele é capaz de colocar até uma doença na pessoa para não ir na igreja. Ele é capaz de fazer isso porque ele tem poder. Ele tem poder de perverter tudo. Ele tem poder para isso, sabe? Ele tem poder de fazer tudo, dia e noite, porque ele é um espírito, ele não dorme. Satanás também não dorme, ele é um espírito. Ele é um ser criado. Deus, você vê, primeiro Deus nunca foi criado. Deus existe de eternidade em eternidade. Agora, Deus criou um corpo para ele, isso é outra coisa. Ele criou um corpo para criar um povo à sua semelhança. Por isso que ele criou um corpo. Agora, o diabo foi criado, é um ser criado, mas tão grande, que é tudo Deus menos criar. Só nisso aí você sabe que ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É igual, irmão, como sempre aí, eu já estou terminando, é igual assim, por exemplo, se uma pessoa vem aqui para orar, olha, se ele vier com a fé de Deus aqui, ele sai curado, não sai? Mas se ele duvidar, ele sai pior do que? É tudo verdade. Porque a dúvida é do diabo e a fé é de Deus. Sabe? Se a pessoa tem um problema, às vezes tem uma dor, uma coisa, e ele pensar que é um câncer, ele pode ter aquele câncer a partir dali. Porque Satanás pode fazer isso. Sabe? Mas se ele ignorar aquilo, falar, não, eu não tenho nada. É isso que nós temos que fazer. Eu ignoro isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho. É isso que é. Fé, a alma é fé ou dúvida. Dúvida é do diabo, fé é de Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Eu vou no rapto. Nós vamos no rapto. Então, aí sim, você tem que ter isso em sua mente. Mas eu sou fraco. Deus não está olhando isso. Deus está olhando a fé dele em mim. E se eu tiver essa fé dele em mim, eu vou no rapto. Amém? Amém. Então Deus abençoa. Deus abençoa a todos vocês. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Aqui é o Pedro, é o neto do irmão Zé Neves. Nós vamos orar por essa peça de roupa, porque o irmão Zé Neves também é um homem de fé. Nós vamos orar. Senhor Deus, aqui está essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, o irmão Zé Neves trouxe, Pai, porque ele crê em Tua palavra. Meu Deus, ele sabe que o homem não pode fazer nada, mas se o homem crê em Tua palavra, algo pode acontecer. Meu Deus, eu coloco as mãos sobre essa peça de roupa, Pai. Meu Deus, essa peça que está aqui, Senhor. Meu Deus, eu creio que vai ser usada pelo Pedro, Senhor. Meu Deus, que todo aquele mal, que toda aquela coisa que atormenta aquele menino, Senhor, que saia dele no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda, Pai, tira toda a agitação daquela criança, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está orando, Pai, porque nós cremos que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim nós estamos orando, Pai, por essa peça, para que o Senhor possa abençoar aquela criança. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, também nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa guiar os nossos passos e nos levar em paz para os nossos lares. Senhor, ajuda nós e dá-nos uma semana abençoada. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, ajuda os irmãos que viajam, os irmãos que trabalham por conta própria, as irmãs que têm filhos para cuidar. Meu Deus, ajuda, Pai, a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, também Natan, Senhor, que está lá, eu creio que está de plantão hoje ainda, Senhor.
Ajuda ele naquele exército, Senhor. Dá a ele força, Senhor, para ele vencer esse prazo que ele tem para cumprir, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, leva-nos em paz. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.